Há várias formas diferentes de encarar o porquê ou de entender o porquê é tão difícil mudar um hábito. É difícil mudar um hábito porque neurologicamente existe um tempo para a formulação de um novo hábito. Isso a neurociência já explica, já informa, já nos educa. É difícil de mudar um hábito também, porque os hábitos, eles também vêm por causa das nossas crenças. Que crenças são essas? São pensamentos repetitivos que nós criamos, que nós repetimos, às vezes porque ouvimos muitas vezes, e às vezes porque nós criamos a partir de uma situação traumática qualquer, queira nós lembremos ou não. Algo aconteceu que nos fez ter uma reação emocional, porque enquanto nós somos crianças, nós não temos a linguagem. E a linguagem, ela é responsável pela compreensão das coisas. Quando nós somos crianças, nós temos sentimentos. Todas as expressões dos nossos 5 sentidos, elas entram em nós, mas nós não formulamos a racionalização daquilo que está acontecendo. Nós não temos a explicação do que é. Então nós sentimos, reagimos da maneira que podemos, dentro da circunstância que nós vivemos, e também criamos, muitas vezes, uma ideia fantasiosa do que está acontecendo. Não é comum em clientes meus de coach que a pessoa tenha uma imagem, uma ideia do que estava acontecendo na época, e quando ela volta, né, mesmo por hipnose, àquela cena, ela vê que não aconteceu exatamente assim. O ângulo que ela estava vendo era o papai tá batendo na mamãe. Mas, na verdade, o que estava acontecendo, a mamãe estava furiosa e o papai estava segurando ela. E vice-versa. Então, assim, a criança tem a percepção, então o medo, né? E também porque quando nós somos crianças, o nosso subconsciente, ele está em carne viva. Ele está ali captando como uma esponja tudo que nos é falado. Nós acreditamos. Tudo que nos é dito são impressões, né? Como se a gente fosse uma grande máquina magnética, um imã, e tudo aquilo fica colado de uma forma que fica quase que impossível remover pela linguagem, pela conversa. É preciso a experiência daquele momento para poder trazer o entendimento. E uma vez que você entende, a dificuldade, o problema, ele se dissolve. Bom, e por que eu estou falando disso? Porque dentro dos nossos grupos de estudo e dentro das nossas classes, as aulas que nós temos, by the way, o meu nome é Kátia Ferreira. E o que acontece é o seguinte, nós às vezes tem uma crença limitante, uma memória. Então é isso que eu quero trazer para você hoje, o conceito da memória, que ela é bem similar à crença limitante. É algo que fica registrado e volta para nós. Então, por exemplo, você aconteceu algo na sua infância e você esqueceu. Esqueceu. Mas então, de repente, você está na rua com os seus amigos se divertindo e alguém faz uma brincadeira e usa aquelas palavras, ou pega no seu pé, né, de susto, ou te empurra, ou tampa sua boca, ou vem e tampa os seus olhos. E aquela repetição similar ao que você viveu traz em você exatamente as emoções que você sentiu lá atrás, quando isso tinha acontecido, talvez pela primeira, segunda, terceira vez. Então, isso é a memória. Memória não é só o que você se lembra. Hoje em dia, o conceito mais amplo de memória é também aquilo que está armazenado emocionalmente em você, tanto em termos de sensação, como em termos de sensação física. Então, não é comum, não é raro,
que você que tem um parceiro, uma parceira, muitas vezes está numa conversa simples, natural, e você recebe alguma coisa que o parceiro ou a parceira diz de uma maneira que traz uma reação que você não sabe nem de onde veio. Intempestiva, inoportuna, absolutamente fora de propósito. E o parceiro vê aquilo como uma coisa assim, meu Deus, né? Ou você mesmo teve a experiência de vivenciar. Mas peraí, eu não falei para te ofender, peraí, a minha intenção não... Por quê? Você tocou numa daquelas janelinhas que leva numa velocidade maior do que a luz aquela pessoa para aquele momento que ele ou ela viveu. E aí traz aquela memória, não a memória, ele não lembra, ou ela não lembra exatamente o que é, não é essa memória mental, racional, é a memória da experiência, a memória que traz o emocional com o físico. Né? Então, uma pessoa que passou por alguma violência, seja ela de que natureza for, e que alguém segurou a boca, então se alguém brincando segura a sua boca, aquilo vem como se estivesse acontecendo de novo aquilo lá atrás, que aconteceu com outros personagens, com outras pessoas, com outra situação, mas impossível para a pessoa segurar aquela reação. E aí tem a culpa, e aí ninguém entende, e aí seja lá o que for que acontece, fica difícil de superar a situação. Então, quando você começa a entender que essas memórias, e muitas vezes elas estão na direção da sua vida, você, por exemplo, não daria o seu automóvel para ser dirigido por uma criança de 2 ou 4 anos de idade, ou 6 ou 10. Mas, às vezes, a sua criança, as situações da vida, as experiências que você teve aos 2, aos 4, aos 6, aos 10, até menos. Aquela criança sentida, ferida, é que está no controle da sua vida, no controle das suas reações, no controle de tudo que você faz. Então, como fazer? Bom, Kátia, tá legal, eu entendi isso. Agora, como fazer para eu poder curar isso? Porque isso é uma perturbação para algumas pessoas. Para mim, muito tempo foi. Né? Eu tenho um rompante, né? As pessoas chamam em português, né, de rompante. Tá tudo muito bem, de repente aquela menina tem um rompante. Por quê? As marcas, as mágoas, as feridas, a dor que foi sentida na infância, nunca tinha trabalhado em terapia com a linguagem, mas a linguagem não chega lá. Então, de vez em quando, por nada e por tudo, lá vem a Kátia com 4 pedras na mão, unhas e dentes já. Porque, na verdade, estava tudo, né, oprimido num compartimento que nunca teve a oportunidade de se expressar. Então, eu, você, todos nós temos, de um grau maior ou menor, situações que nos trazem esse tipo de reação incontrolável. Porque é, né? Então, como é que a gente começa a trabalhar isso? Como é que a gente começa, primeiro, entender que isso existe? Primeiro, tentar lembrar agora, nesse momento, de situações que você viveu. Ou você tendo a reação brusca, abrupta, violenta, ou seja lá de que natureza, mas fora do controle. Ou você teve a experiência de ver alguém tendo esse tipo de reação que ninguém consegue entender, nem você, nem você, quando é o caso de acontecer com você. E aí vem todo aquele processo de desculpa, de perdão, de culpa, de vergonha e tudo isso. Bom, então primeiro entender que isso existe já ajuda. Então quando você estiver presenciando ou sendo a pessoa que está nessa ação, eu conheço isso, eu sei o que isso é. A outra situação é saber diferenciar quem você é da memória. E isso nós temos ferramentas como o Ho'oponopono, como uma série de ferramentas que nos ajudam a entender o que é uma memória e o quem sou eu. Então, no momento em que eu começo a ver as minhas qualidades, aí vem a importância da autoestima. Quando nós estamos trabalhando, estudando autoestima, por quê? Para eu saber os meus valores, quem sou eu?
Porque no momento em que eu vejo quem sou eu, no momento em que eu vejo os meus valores, a minha importância, as qualidades que eu tenho, é mais fácil de eu me diferenciar das memórias. Então eu vejo que eu e as memórias já não somos um. Isso é fundamental. Entender que isso vem de algum lugar, essas ideias repetitivas, até mesmo de se machucar ou de se matar, essas ideias, essas memórias vêm de uma instância que não é você, ou não é você mais. Isso sem falar, inclusive, de aberturas espirituais, de que por qualquer motivo, e a gente pode conversar isso depois, ou em particular, você pode me procurar, ou em outras oportunidades, devo falar para você que tem ainda aberturas espirituais que fazem com que as pessoas entrem numa submissão espiritual, onde essas ideias realmente não são dela. Essas ideias, essas memórias podem ser de vidas passadas, se você crê, ou podem ser de influências espirituais, de experiências passadas, e que você tem uma influência espiritual de cobrança que vem e que te atormenta, te persegue, te perturba, e muitas vezes pessoas que a gente ama perdem a vida por essa repetição de um pensamento constante. Eu tive um cliente que estava sendo visitado por esses pensamentos por muito tempo e complicou, complicou para ele. Bom, e aí o que acontece? Quando eu me diferencio, peraí, isso não sou eu. Porque nós nascemos com uma força de preservação da vida enorme. Tanto é que existe uma piada que diz: ninguém voluntariamente se afoga num prato de sopa. Lógico, se a pessoa estiver drogada, né, ou se a pessoa tiver perdido os sentidos, claro, né, pode ser um prato de sopa, ela vai aspirar. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de que a pessoa conscientemente pega um prato de sopa, uma bacia de água e mete a cara ali. Não vai conseguir se matar, porque vai ter um momento em que ela vem para puxar a respiração. Por quê? Porque existe em todos nós a preservação natural da vida. Isso assim como a gente tem um coração, fígado, 2 rins, a boca, 2 olhos, né? Nós temos também esse instinto de preservação da nossa vida. Então, nós todos temos isso. Isso é você. Isso é você. As ideias repetitivas perturbadoras, quando você se identifica com elas e começa a achar que você e essas ideias são aí é que é o problema. Quando eu me identifico com uma ideia de que eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir. Isso é muito difícil. Isso não é para mim. Eu não nasci para isso. De jeito nenhum, isso não está ao meu alcance. Todos esses pensamentos, e também, né, minha vida não vale a pena. Nunca fui amada, nunca ninguém vai me amar. Eu sou feia, eu sou burra, eu sou burro, eu sou um estúpido, eu nunca vou ser capaz de prover para minha família. Seja o que eu sou uma péssima mãe, eu vou ser sempre uma péssima mãe. Nossa, Deus que me perdoe ser mãe. Então, todas essas ideias, todos esses pensamentos, eles vêm de um lugar qualquer, que na verdade não é você. Esse ser maravilhoso, perfeito, divino, essa essência linda de vida, de bondade, de amor ao próximo, todas essas coisas maravilhosas que a nossa essência, a nossa alma traz para nós. Isso somos nós. E a vida, né, em comum aqui na Terra nos desvia disso como um exercício, né? Como se você sabe andar e aí alguém bota uma corda para você pular. Então, essas experiências, elas vêm como aquela corda para a gente pular. E aí, quando a gente pula aquela altura, vem uma corda mais alta, né, para a gente pular mais alto. Assim como nas provas de matemática, os exercícios, os problemas são mais difíceis e por aí vai. Isso é a vida, é o crescimento. Só que às vezes, por um motivo qualquer, nós nos agarramos naquela ideia
e a gente começa a acreditar que aquela ideia é nossa, que aquele pensamento é meu, e também a gente começa a acreditar que aquilo é verdade. Ah, sou mesmo burra. Sempre escutou. A mãe disse, o tio disse, o pai disse, a professora, né? A mãe comparava, vê sua prima, cuida do cabelo, você com esse cabelo todo desleixado, não vê o seu primo? Olha só, sempre está estudando e nunca está o outro, né? Vê as unhas da sua amiguinha, sempre tão linda. E por aí vai, essa comparação que às vezes, obviamente, os pais fazem com toda boa intenção para estimular, né, que a criança vá para outros níveis. Às vezes o tiro sai pela culatra, né? E foi o pai e a mãe que fizeram errado? Não, fizeram o melhor que puderam. Foi porque a criança recebeu de uma maneira e depois aquilo vem atormentando e ela identifica, sou realmente burra. Aí teve uma experiência qualquer, né, que não funcionou. Eu sabia, nunca ia dar certo, né? Isso eu sei, desde criança eu sei que eu não vou conseguir. E as ideias de suicídio, as ideias de terminar com a própria vida, as ideias de se machucar ou machucar alguém, também são parte desse arsenal de ideias que nós confundimos, que são ideias nossas, de que eu é que estou criando essa ideia, aquilo é a melhor solução para a minha vida, e que na verdade é só uma identificação com algo que vem absolutamente de fora. Como que a gente faz essa ruptura? Primeiro entendendo que isso existe, entendendo que você está identificada com ideias que não são você. Essas ideias não são você, são memórias. Então, uma vez que você identifica, eu sou eu, as ideias e as memórias são outra coisa, uma coisa etérea, que não tem nada a ver comigo, aí pronto. Então, você começa a lidar com, então agora quem sou eu? Que o tempo todo eu pensei que eu era aquela burra, aquela não sei o que, minha vida não vale a pena, e seja lá o sofrimento que for que aquele ser humano está passando, que não é fácil, né? Então, uma vez que você identifica, agora quem sou eu? Começa a trazer as suas qualidades à tona. Às vezes qualidades até que você não acredita que tem. Mas alguém disse, nossa, você tem um cabelo bonito. Imagina, são seus olhos. Nossa, que sapato bonito que você... imagina, eu comprei numa lojinha muito baratinha, né? Isso era da minha irmã, eu herdei. Então, nossa, como você é inteligente. Que inteligente? Eu só dei sorte naquela ideia que eu falei. Eu estava, na verdade, copiando de alguém. Então, se você é uma pessoa que não aceita nunca o que as pessoas dizem de bom de você, já é um aspecto para você prestar atenção. De que você não está aceitando as qualidades, você não vê aquelas qualidades em você. Então, já é um aspecto para, peraí, o que é isso, né? E a outro aspecto é, bom, se a pessoa disse, e eu confio naquela pessoa, né? Ela não disse para me enganar que eu sou inteligente, ela não disse para me enganar que eu sou maravilhosa, que amiga maravilhosa, que esposa exemplar, que mãe maravilhosa que você é. Ninguém vai dizer isso, né? Se você confia que aquela pessoa não vai dizer ela não está mentindo para fazer você ficar toda cheia, você há de considerar todas as coisas maravilhosas que as pessoas já disseram para você. Né? Os elogios, os aspectos que as pessoas disseram, mesmo que você não concorde, começar a considerar esses aspectos como válidos. Por quê? Porque a vida inteira você considerou todas as coisas ruins que foram ditas para você, a vida toda. Você é feia, você é burra, você nunca vai dar certo. Nossa, nem tenta. Nem tenta, porque isso não está ao teu alcance, não é do nosso nível, né? Não é do nosso nível. Imagina se você algum dia vai conseguir. Então, essas coisas e muitas mais, né? Cada um de vocês tem a sua experiência do que foi dito. Por que a gente então acredita em tudo isso e não quer acreditar nas coisas maravilhosas que são ditas? É preciso entender que todas essas coisas que foram ditas não é você. Elas não são você. É preciso entender isso, né? Fazer essa limpeza e aí ter espaço para poder aceitar, entender e reconhecer as suas qualidades.
Aí começa, um trabalho talvez de formiguinha, e às vezes não, eu quero mudar agora. Né? E toda vez que aquela ideia, eu sou burra, ou é melhor eu acabar com a minha vida, ou eu realmente não vou dar em nada, olha só, já estou com essa idade, nunca casei, olha só, já estou com essa idade, não vou ter filho, olha só, estou com essa idade, não tenho profissão, eu não paro em trabalho, seja lá o que for que está te atormentando. Talvez você esteja assistindo esse vídeo para dar um basta. Talvez, né, eu gostaria de acreditar 100% que ao ouvir o que eu estou falando para você, você vai acreditar na beleza, na perfeição, na maravilha que você é, que a sua vida é, no que você representa. Nenhuma vida é inútil na Terra. Né? A minha mãe ficou em coma por 2 anos. E eu questionava naquela época, muitos anos atrás, qual a utilidade de uma pessoa ficar em coma, em vida vegetativa por 2 anos, sabendo que o cérebro dela estava maciçamente destruído, que não era aquele caso de acordar depois de não sei quantos anos, não ia acontecer. Então, eu questionava e até que essa resposta veio no meu coração. Não existe nenhuma vida inútil na Terra, nenhuma vida inútil. Toda vida tem a sua utilidade. No caso da minha mãe, eu tive por 2 anos amigos e estudantes meus, né, que eu sou fisioterapeuta no Brasil, que vieram diariamente, revezando por 2 anos, vendo a minha mãe fazendo fisioterapia nela. Então ajudou aquelas pessoas a fazerem a caridade, ajudou a minha mãe a receber a caridade, ajudou a minha mãe a reformular, ela tinha 55 anos apenas, né? Ficou de 55 a 57. Ajudou os meus alunos, né? Os meus estagiários a aprenderem mais, aprenderem no toque do amor. Me ajudou a ver, muito embora eu já fosse uma pessoa carinhosa com os meus pacientes, mas ela me ajudou a sentir na realidade, na pele, na carne, o que é estar do outro lado da mesa. O que é estar sendo recipiente de um serviço de profissional. Então, não foi inútil até o dia que Deus, na sua infinita misericórdia, sabedoria e supremacia, decidiu que era o dia dela partir e ela partiu. Então, assim, não existe uma planta, um animal, não existe nenhum de nós vivo na Terra, mesmo se está em coma, que não tem uma utilidade nessa vida. Então, eu quero convidar você para tomar essas palavras como uma injeção de ânimo na sua vida. Eu quero convidar você a começar a enxergar quando os pensamentos repetitivos, negativos virem para você, você dizer, essa não sou eu. Quando o pensamento, você, homem, esse não sou eu. Isso é um pensamento que vem de algum lugar que não me pertence. Conversa com aquele pensamento. O pensamento vem e você rebate. Essa não sou eu. Esse não sou eu, porque eu estou me despertando para uma vida mais feliz. Essa não sou eu, porque eu sei que eu posso fazer da minha vida algo bem diferente do que eu venho fazendo até hoje. Esse não sou eu, porque... E aí você vai ter os seus motivos, as suas razões. Porque não está muito clara a razão ainda para mim, mas eu vou me esforçar em ter uma vida produtiva e feliz. Essa não sou eu, porque eu sei que eu tenho um propósito nessa vida que não é de ficar atormentada noite e dia. Esse não sou eu, porque eu não vim aqui para a Terra para sofrer. E seja lá o que for, você vai colocando as suas palavras dentro da sua realidade e vai se distanciando, você vai se diferenciando dessa identificação que um dia você fez, achando, acreditando nessa falácia, que você e esses pensamentos são um, que esses pensamentos são seus. E aí você vai começando a se distanciar, o pensamento vai com certeza ficando mais brando, mais leve, e você então vai se reforçando
como um ser divino de luz e de verdade aqui na Terra. Bom, existe também a hipnose, que pode ajudar. Existem várias coisas. Você vai escolher, né? Alguns momentos você talvez precise de medicação, então é com os médicos. Às vezes você precisa também sempre de psicoterapia ou de hipnose ou coach que te ajude a poder fazer essa diferenciação quando você estiver confuso, né? Achando, acreditando. Então, bota na sua cabeça, toda vez que você tiver esses pensamentos, não sou eu que estou pensando isso. Esse é um pensamento que está invadindo a minha mente, né? Se você já só começa isso. E aí você começa a trabalhar na sua autoestima e procura ajuda. Procura um profissional um profissional gabaritado, né, experiente, que vai te ajudar a fazer esse distanciamento mais rapidamente, para que você possa viver uma vida feliz, harmoniosa, jovial, tranquila, em paz. É possível. O que eu quero que você saiba é que é possível. Muitas pessoas, se na sua mente passa ideias de suicídio, por exemplo, muitas pessoas, se você olhar no meu canal, minha página do Facebook, você vai ver lá várias situações de pessoas que no momento de desespero, ou de dúvida ou de confusão, optaram por tirar a própria vida, mas foram salvas de alguma forma, foram interrompidas e que são agradecidas demais porque não tiraram a própria vida, porque na verdade não queriam morrer, queriam só interromper aquela dor, queriam só parar de sentir aquele vazio. E no momento que são salvos de uma forma ou de outra e voltam à vida, são gratíssimos, porque em essência não queria morrer, queria só que aquilo acabasse. Bom, se em essência quantas vidas foram perdidas justamente porque não conseguiram fazer essa separação? Quantas vidas foram perdidas porque queriam parar com esse tormento da voz, que na verdade você pode parar com ajuda. Você pode parar a interferência desses pensamentos repetitivos, desse tormento, desse constante aprisionamento, dessa ideia que é terrível. Você tem o poder de interromper isso. Você tem, eu tenho, todos nós temos o poder de interromper qualquer pensamento que venha, qualquer um. Um pensamento de brigar, um pensamento de trair, um pensamento qualquer. Né? O pensamento de bater num filho, o pensamento de ser ingrato ou de falar um desaforo para uma pessoa mais idosa. Nós todos podemos refrear os nossos pensamentos. E esse é mais um. Então, não se sinta enfraquecido ou enfraquecida diante dessa situação. Se fortaleça na certeza, e a ciência está aí toda provando, todas essas histórias e pessoas que foram salvas e que estão gratíssimas porque só queriam interromper a vida. Então, tem artistas, celebridades de toda parte fazendo depoimentos dessa maneira. Então, se acalma, respira, né? Respira e se diferencia cada vez mais na sua autoestima desses pensamentos e procura ajuda, tá? A sua vida é valiosa, importante e útil. Fica com Deus.